Vamos ver agora a respeito da segunda aliança. Acho que dá tempo. Essa aqui vai ser bem mais rápida. Agora vamos falar sobre a aliança adâmica, que é a aliança de Deus com Adão novamente, porém fora do Éden. Abram aí em Gênesis capítulo 4. Lembra que eu falei que agora, a partir desse momento da queda do homem, o homem teria que oferecer sacrifícios a Deus para ser aceito? Agora, o estilo de vida agora é oferecer sacrifício. Então aqui em Gênesis 4 a gente vê a respeito de Abel e de Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, no fim dos tempos trouxe Caim uma oferta. Olha a diferença, no fim dos tempos ele trouxe uma oferta. Versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias, das primeiras. Não foi no fim, foi no começo. Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus, irmãos, Ele não agradou da oferta apenas. Às vezes a gente acha que era necessário só fazer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. E não era. Não era só você fazer, porque Caim fez. Fez ou não fez? Fez. Só que Deus, Ele estava olhando o quê? A intenção do coração deles. A Bíblia fala aqui no versículo 4: agradou-se o Senhor de Abel, ou seja, do coração de Abel, da intenção de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou só da oferta, mas da intenção, porque Abel falou assim: eu vou dar do primeiro, eu vou dar o melhor. E Abel separou o primeiro e o melhor e ofereceu a Deus. Versículo 5: ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Olha só, Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Por que Deus não se agradou de Caim? Por causa do coração dele, que ele quis fazer de qualquer maneira, ele quis dar de qualquer jeito. Ele não deu o melhor para Deus, ele deu o que sobrou, o último. E aí Deus não se agrada do coração dele. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. E nem das ofertas. Por que das ofertas? Porque eram as últimas. Estão entendendo, irmãos? Deus, Ele não é aquele Deus que está interessado no que você tem. Está interessado no seu coração. Qual é a intenção do seu coração em fazer a obra de Deus? Às vezes a gente faz a obra de Deus, mas nós não estamos sendo agradáveis ao Senhor. Porque a intenção do nosso coração, irmão, não está em fazer bem feito, não está em dar o melhor para o Senhor, mas em dar o pior. Ah, se sobrar tempo eu faço. Ah, se não sei o que eu faço. Ah, se deixa para lá. Ah, me cobra aí. Ah, não vou hoje. Ah, não vou fazer. Ah, não, eu estou cansado. Ah, não, eu estou isso, estou aquilo outro. Deus não se agrada. Deus está olhando o seu coração, irmãos. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Está vendo? Então ele não foi aceito. Abel foi, mas Caim não. Então Deus fala para ele: mas você pode ainda consertar isso. Você pode ainda mudar de ideia. Você pode ainda fazer do jeito que me agrada. Mas Caim não fez isso. Olha só, versículo 7 ainda: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o homem, ele tinha o domínio sobre o pecado. O homem tinha o domínio sobre o pecado. Ele tinha que dominar o desejo dele e não pecar. A partir de agora a gente vê uma aliança sendo estabelecida com base em sacrifícios e um coração. Olha para você ver em Hebreus 11, 4, o que é que Deus fala a respeito desse acontecimento. Hebreus 11, versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, pois,
depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu o seu sacrifício pela fé. Por isso que agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Caim, pelo contrário, fez sem fé. Caim, pelo contrário, fez da sua maneira, da sua força, da sua vontade própria. Por isso que ele não agradou ao Senhor. E quando Abel fez pela fé, a Bíblia fala aqui que ele se tornou diante de Deus justo. Agora abra aí no capítulo 4, versículo 25. Gênesis 4, 25. Então aí a gente sabe a história. Caim foi lá e matou seu irmão Abel. Adão e Eva ficou com um filho apenas, Caim. E eu vou explicar daqui a pouco por que Deus conversava com eles e por que o homem tinha domínio sobre o pecado. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começa a invocar o nome do Senhor. Irmãos, nessa ministração que eu ministrei sobre as duas sementes, a gente vê a semente do diabo e a de Deus. Como Caim conseguiu matar Abel, não tinha uma semente de Deus para dar continuidade, era apenas a semente de Caim, que daria continuidade à descendência. E a gente vai ver daqui a pouco aqui na descendência de Caim, no versículo 17, que a descendência de Caim era má. Era uma descendência que tinha a semente do diabo neles, no coração deles. Então o que aconteceu? Adão coabitou novamente com Eva e tiveram um filho que Deus colocou no lugar de Abel. Um morreu, Deus foi lá e providenciou outro. Então nasceu Sete, e Sete teve um filho. Aqui fala, e esse filho de Sete chamava-se Enos. E começou daí, no versículo 26, a se invocar o nome do Senhor. Veja a diferença de uma semente, a semente de Caim, para a semente de Sete. A semente de Sete era um povo adorador, era um povo que buscava Deus, era um povo que invocava o nome de Deus, era um povo separado. Agora vamos ver a semente de Caim como é que era. Versículo 17, os descendentes de Caim. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Não é o Enoque que foi arrebatado, esse aqui, viu? É outro Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. Olha como é que já começa agora as coisas piorando na descendência de Caim. A bigamia entra agora no mundo. Ele toma para si duas esposas. E a bigamia era uma coisa que Deus até então não tinha permitido. Deus não deu Eva e outra mulher para Adão. Deus deu só a Eva. Entra a bigamia. Aí continuando, versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabaal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas. Olha o que esse homem disse às esposas dele, esse Lameque. Ouve-me, Ada e Zilá, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Veja que uma descendência de Caim era uma descendência má, e estava piorando. Ele matou um homem porque feriu ele, e matou outro porque pisou nele. É motivo para matar alguém? Então as coisas na descendência de Caim foram se piorando. Versículo 24, e ele ainda conta vantagem disso. Olha o que ele fala: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele está falando o seguinte: se Caim foi mal, eu sou 70 vezes pior do que ele. É o que ele está dizendo aqui nesse versículo. Ele falando a respeito de um antepassado dele. Caim foi tataravô dele. Mas ele fala: se meu tataravô foi mal, eu sou 70 vezes pior. Continua aqui no versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher,
E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Estão vendo a diferença de uma descendência para outra? Isso vai ser importante daqui a pouquinho, para a gente entender algumas coisas. Gênesis 6, versículo 1. Gênesis 6, do 1 ao 8. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram os filhos de Deus, irmãos? Descendência de Sete. Eles eram separados. Eles passavam a invocar o nome do Senhor. Muitas pessoas dizem que isso aqui eram anjos, que anjos desceram e coabitaram com mulheres. Mas Jesus falou que os anjos não podem casar. Como é que então eles coabitavam, né? Vendo os filhos, versículo 2, de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha o que Deus disse, irmãos. Depois que os filhos dele, aqueles que adoravam a ele, a descendência de Sete, foi lá e tomou mulheres para si, mulheres que não eram da descendência deles, mulheres que não invocavam a Deus, vamos dizer assim, mulheres ímpias. Eles acharam elas bonitas, tomaram para si, coabitaram com elas, se uniram a elas. Então Deus falou assim: olha, o homem não é bom, e não agirá o meu espírito neles. Então quer dizer que o Espírito de Deus agia no homem. O homem, mesmo depois da queda, ele tinha o Espírito de Deus. Por isso que Deus falava com eles e eles ouviam. Por isso que Deus tinha comunhão ainda com eles. Você vê que Deus falou com Caim: por que você fez isso, Caim? E o homem já tinha caído. Então Deus tinha comunhão ainda com o homem, porque o Espírito de Deus já estava no homem. Mas aí Deus fala: o meu Espírito não vai mais estar neles. E aí Deus passa, a partir desse momento, irmãos, a retirar o seu Espírito do homem. Continuando: pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus reduz a idade do homem, que vivia quase 1000 anos, para viver 120. Vou estabelecer 120, pronto. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmão, depois que a igreja mistura com o mundo, não tem jeito. Muitas igrejas, elas estão vivendo igualzinho as pessoas do mundo. Não tem separação, não tem distinção. Coisas absurdas estão acontecendo dentro das igrejas. Tem uma frase que eu ouvi que diz assim, que a pessoa falou assim: eu fui procurar a igreja e a encontrei dentro do mundo. Fui procurar o mundo e a encontrei dentro da igreja. Foi isso aqui que aconteceu. Estava tudo misturado. E hoje a gente vê que as igrejas, irmãos, elas estão cada vez pior. É festa junina, participando de festas juninas, sabe? Cada vez mais. É carnaval. É tantas coisas do mundo que a igreja está vivendo. A igreja não tem se separado. Vamos continuar aqui no versículo 6. Que agora esse versículo 6 aqui é forte, irmão, e triste também. Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus viu, irmão, a situação do homem agora não tem mais jeito. Até os meus filhos, aqueles que me adoravam, misturou. Aí Deus se arrepende. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus entristeceu. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmão, mas o que os bichinhos tinham a ver, né? Até os animais. É porque Deus fez os animais para o homem, irmão. Deus fez as plantas para o homem. Deus fez tudo para o homem. E aí Deus fala: eu me arrependo de os haver feito.
Porém, há um porém aqui, irmãos, ó. Porém, e esse porém faz toda a diferença. Noé achou graça diante do Senhor. Será que Deus tem achado graça na sua vida? Será que em meio a uma geração perversa e corrupta, Deus tem olhado para você e achado graça em você? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Deus viu que o homem havia se corrompido, mas Deus achou um homem justo, Noé. E aí Deus não podia, irmãos, acabar com todo homem e ser injusto para com ele. Aí vem o juízo de Deus sobre o homem. Qual foi o juízo de Deus? O dilúvio. 40 dias e 40 noites chovendo. E Noé, com sua família, com seus filhos, com suas noras, com sua esposa, dentro da arca, com os animais guardados e protegidos. Irmão, se você for justo, pode estar acontecendo uma tempestade lá fora, o Senhor vai te guardar. E eu vou falar mais, o Senhor vai guardar você e a sua família. Porque se você crer no Senhor Jesus, vai ser salvo, você e sua família. Irmãos, é bênção demais que Deus tem para aqueles que obedecem a Ele, para aqueles que andam com Ele, para aqueles que estão procurando crescer nele. Deus tem proteção para nós. A arca simboliza quem? Jesus. Quem está em Cristo, irmão, está guardado, está protegido. É igual o pastor Gilmar falou domingo, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo. Pode estar acontecendo, irmãos, o problema que for no mundo, se você estiver em Cristo, a sua vida é outra, a sua história é outra. Tanto é que ele fala, esta é a história de Noé. Eu vou falar, irmãos, esta é a história de um povo santo e separado. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. O irmão pastor Oélio pregou domingo e falou assim, por que nós não temos visto tantos milagres como a gente via no passado, lá no tempo de Cristo? Por que hoje não está mais assim? É porque, irmãos, os milagres dependiam dele. Hoje os milagres dependem de você, porque Jesus falou o seguinte, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. Quem é que vai impor a mão? É Jesus ou é nós? Por que não tem acontecido milagre? A culpa é de Deus ou é nossa? É nossa, irmãos. Por que hoje não acontece? É culpa nossa, que muitas vezes estamos misturados com as coisas do mundo. Eu ia falar sobre a outra aliança, mas não dá tempo. Vamos ficar em pé. Então o dilúvio veio e foi o juízo de Deus sobre aquela geração. E a partir daí vai começar uma outra aliança, a aliança com Noé, que nós vamos ver numa outra oportunidade. Essa é a adâmica. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te engrandecemos o nome. Deus, que possamos dar lugar para o Senhor, que possamos nos santificar para o Senhor. A tua palavra diz, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Pai, que nós possamos nos santificar ainda mais, que possamos te buscar ainda mais, te conhecer ainda mais, que a tua palavra, Deus, nos nossos corações seja de fato viva e eficaz. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Deus, a tua igreja hoje é uma igreja que não conhece o poder que tem, mas aqui, Deus, está sendo levantado um povo que conhece a autoridade que tem no nome de Jesus Cristo e que vai usar essa autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para libertar os cativos. Em nome de Jesus, Pai, use a cada um de nós, em nome do teu Filho Jesus, que possamos, ó Pai, dar lugar para o teu Espírito agir em nós. Amém. Te louvamos e te agradecemos.